Poderia um espírito aparecer a um médium com a imagem de outro espírito? Por exemplo, poderia ele, não sendo Paulo, por exemplo, aparecer semelhante a Paulo e enganar o médium? Sim, este fenômeno se chama mistificação. Um médium, realmente, quando vê um espírito, ele não está vendo o espírito, está vendo o perispírito, que é o corpo espiritual que o espírito possui. E esse corpo espiritual, ele é moldável. Ele não tem uma forma única. Ele se espelha na imagem que o espírito faz de si mesmo, chamado corpo mental. Dentro da mente do espírito, existe uma imagem que ele tem de si mesmo. Eu tenho uma imagem de como eu sou, você tem uma imagem de como você é. Cada um de nós tem uma crença de como nós somos. Quando nós desencarnarmos, com que forma nós iremos nos apresentar? Com essa que está dentro da sua cabeça, com a imagem que você tem de si mesmo. Então, a imagem que eu creio de mim é a imagem com a qual eu me apresento. Vamos falar sobre Emmanuel. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, como nós bem sabemos, segundo a literatura espírita, teria sido Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, o senador romano. Depois foi Nestório, um escravo grego, no livro 50 anos depois. Daí foi Quinto Varro, na obra Ave Cristo. Depois, na obra Renúncia, foi Frei Damiano, foi Padre Manuel da Nóbrega. Teve diversas existências. Daí eu pergunto, com qual forma Emmanuel se apresenta? Ele deveria se apresentar com a última, porque, segundo o Livro dos Espíritos, a tendência do espírito é se apresentar com a última existência que ele teve. Por quê? Porque é que está armazenada na cabeça, é aquela que está guardada dentro da nossa mente, porque foi o último exercício que a gente teve de 40, 50, 70, 80 anos, foi se ver com aquela forma. Então, o espírito tem a tendência de se apresentar com aquela forma. Mas Emmanuel não se apresenta como o Padre Manuel da Nóbrega, ele se apresenta como Públio Lentulus, lá atrás, aquela primeira que eu falei. Por que ele se apresenta com essa? Porque ele diz que é uma homenagem que ele faz pelo fato de ter sido nessa existência, com essa forma, que ele viu Jesus. Então, o que faz Emmanuel? Ele busca nos seus próprios arquivos a imagem que ele tinha como Públio Lentulus. Ele recorda como ele era e ele entra numa mentalização de lembrar de como ele era quando o Públio Lentulus. Ele altera o corpo mental que ele tem aqui dentro. E automaticamente o perispírito se transforma. Esse é o mesmo mecanismo que as entidades mentirosas utilizam para enganar. O que ela faz? Eu quero me passar por Jesus Cristo. Então, eu pego uma imagem de Jesus e fico olhando, digo, é assim, né? Então, eu vou me concentrar, fazer de conta que eu sou assim. E quando eu me concentro de maneira firme, pensando de maneira firme que eu sou desse jeito, o meu perispírito ele vai alterando progressivamente a sua forma, assumindo a característica física do corpo que eu gostaria de expressar. Só que isso não é uma tarefa fácil. Para fazer isso, os espíritos precisam ser bem adestrados, porque ele precisa ficar concentrado na ideia de que ele tem aquela forma. Quando ele desconcentra, ele volta para a forma natural dele. Então, se uma entidade se apresenta dizendo ser quem não é, ela não é uma entidade ignorante. Ela é um espírito, pode ser mau, mas ele não é ignorante. Ele é muito inteligente, porque ele é capaz de fazer com que a sua mente controle a forma, ele mantém parte da sua mente concentrada para dar a representação física daquilo que ele quer passar para o outro e tentar manter um diálogo dentro da forma que ele tem. Se ele desconcentrar, desfaz aquilo como se fosse um boneco de cera. Se desfaz aquela imagem e ele volta para a forma
que lhe é própria, a forma natural que já está armazenada na sua cabeça. Então, é um treino mental que o espírito faz para poder enganar. E isso, sim, é plenamente possível. Alguém pode se passar por Paulo sendo apenas Pedro.